Oi, pessoal, meu nome é Elaine, sou professora de Ciências e a proposta da nossa aula de hoje é fazermos uma breve revisão sobre o conteúdo que foi visto no início do ano, antes da suspensão das aulas por conta da pandemia. Então, vejamos, o assunto que nós iniciamos foi sobre as placas tectônicas. Esse assunto vocês também veem na disciplina de geografia. Mas por que é importante ver esse assunto também em ciências? Porque a partir desse assunto vocês conseguem entender fenômenos que ocorrem, como vulcões, tsunamis, terremotos, ok? Então, vamos lá. Os tópicos que nós abordamos nas nossas aulas foram os seguintes. Falamos sobre a teoria da deriva continental, falamos sobre a teoria da tectônica de placas, debatemos sobre formação de vulcões, de terremotos, de tsunami e também sobre a formação de cadeias de montanhas, que são as cordilheiras. Primeiramente, para se falar desse assunto de placas tectônicas, não tem como deixarmos de falar sobre um contexto histórico que existe por trás, abordando duas teorias. Uma delas é a teoria da deriva dos continentes ou teoria da deriva continental. Essa teoria, basicamente, resumidamente, nos diz que, segundo um cientista alemão, Alfred Wegener, há cerca de 250 milhões de anos, os continentes estavam unidos em um único supercontinente, que ele chamou de Pangeia. E com o passar dos anos, a Pangeia ela sofreu divisões de forma que se chegou na disposição atual dos continentes que temos. Quais são os continentes? América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, África e Antártida, ok? Então, naquele tempo, muitos cientistas não acreditaram nessa teoria de Alfred Wegener, porque eles acreditavam que a Pangeia era estática, ou seja, que os continentes que formam a crosta terrestre não se moviam, não tinham movimento nenhum. Então, infelizmente, esse cientista Wegener, ele veio a falecer e não conseguiu comprovar sua teoria. Mas, muitos anos depois, outros cientistas, eles estudaram sua teoria e aí sim, comprovaram que realmente ele estava certo e que a Pangeia foi se dividindo em outros vários continentes. Ou seja, os 6 continentes que nós temos hoje. Então, nesse momento surgiu uma segunda teoria, que é exatamente a teoria das placas tectônicas, ou seja, a teoria da tectônica de placas. Essa teoria nos afirma, resumidamente, que a crosta terrestre ela é formada por placas tectônicas, por placas rochosas. Ou seja, ela não é uma camada contínua. Vamos relembrar como é a estrutura do planeta Terra, vista no 6º ano. Então, gente, representando a estrutura do planeta Terra, podemos observar aqui na imagem os continentes, observamos os oceanos, observamos o formato do nosso planeta, que é aproximadamente de uma esfera levemente achatada em seus polos, e podemos observar também a estrutura interna, formada pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Aqui na representação nós observamos o núcleo externo e o núcleo interno, mas nesse momento é importante vocês entenderem que a estrutura interna da Terra é basicamente formada por núcleo, manto e crosta, ok? Como foi visto
A crosta terrestre, ela não é uma camada contínua, ela é dividida em placas tectônicas. Mas o que são placas tectônicas? São exatamente esses blocos rochosos que formam a crosta terrestre. E detalhe, observação importante, essas placas tectônicas não são estáticas, ou seja, paralisadas. Elas se movem muito lentamente, imperceptível para nós praticamente, mas elas se movem e esse movimento, como nós vamos ver ainda nessa aula, vai gerar vários fenômenos, ou seja, vai causar aí umas consequências. Como seria o movimento das placas tectônicas? Como podemos explicar? Uma das hipóteses é de que o manto, ele sendo uma camada pastosa formada por rochas derretidas, ele gera uma corrente de movimentação. Então, como as placas tectônicas estão superficialmente sobre o manto, elas se movimentam. Observem aqui na imagem, nós temos um movimento aqui do manto, ok? E nós temos 3 tipos de movimento, sendo eles o movimento de deslizamento, observem na imagem, nós temos um movimento divergente, ou seja, um movimento de afastamento, e nós temos também um movimento convergente, ou seja, um movimento de aproximação de uma placa na outra. Observem aqui nessa representação do mapa mundi dividido em placas tectônicas. Ao todo são 12 placas, gente. O Brasil se encontra na placa sul-americana, certo? Cada uma dessas placas tem seu nome. Placa do Pacífico, placa norte-americana, placa de Cocos, placa do Caribe, placa de Nazca, placa antártica, placa africana, placa irã-arábica, aqui no caso, placa euroasiática ou eurasiana, placa das Filipinas e placa indo-australiana, ok? Aqui também na imagem a gente pode observar essas setinhas que estão direcionando um tipo de movimento. Por exemplo, aqui as setinhas estão representando um movimento de afastamento. Já aqui, e aqui também, elas estão representando um movimento de aproximação. Já aqui nesse ponto, temos uma representação de um movimento de deslizamento, certo? Aqui, ao mesmo tempo que essa placa, por exemplo, a placa do Pacífico está deslizando na placa norte-americana, ela está também se aproximando. Podemos observar também que, em consequência desse movimento, quando uma placa está se afastando da outra, ela vai se aproximar, por consequência, a uma próxima placa, certo? Um movimento de afastamento em um determinado ponto do planeta vai causar um movimento de aproximação em outro determinado ponto do planeta. Então, esses movimentos nos traz consequência e nos ajuda a explicar vários fenômenos que ocorrem, sendo eles formação de cadeias de montanhas, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, temos outras cordilheiras que são conjuntos de montanhas ou cadeias de montanhas, é formada basicamente, observem aqui na figura, pela aproximação de duas placas tectônicas, certo? Outro fenômeno que nós temos aqui é o surgimento de vulcões. Aqui também estamos representando pelo movimento de aproximação, mas o movimento de deslizamento, afastamento também
ocorre a formação de vulcões, certo? O movimento de afastamento é o que forma basicamente a montanha do vulcão. Porque quando em algum ponto que se afastar duas placas tectônicas, o magma lá no manto da estrutura interna da Terra, ele pode subir e resfriar, formando essa montanha, mas ele pode deixar um espaço aberto, um orifício, que aí pode ocorrer a liberação desse magma, que passa a ser chamado de lava, ok? Um próximo fenômeno é o surgimento de terremotos. Observem aqui na imagem que o deslizamento de duas placas tectônicas pode provocar um terremoto e também pode provocar uma tsunami, porque a tsunami na verdade é um terremoto, só que dentro do oceano, dentro do mar, certo? Tsunami, maremoto. Então, basicamente, resumidamente, nós temos esses fenômenos. Nas nossas aulas presenciais, nós detalhamos sobre esse fenômeno. Vocês têm anotação no caderno e podem ir revisando. Tudo bem, gente? Então, eu vou passar a atividade para vocês, vou deixar uma atividade, nós vamos ter videoconferência também. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a composição da atmosfera e suas alterações.